Olá, vamos lá. Problemas técnicos. Será que fica melhor com a luz? Olá. Me digam aí se fica tudo bom, pessoal? Fica melhor com essa luz ou sem a luz? Parece que fica brilhando demais com a luz. Eu tenho uma fotofobia. Essa luz aqui acho que eu vou deixar sem. Vou ficar mais tranquila. Estão ouvindo bem? Me diga aí se estão ouvindo bem. Tá ouvindo? Ai, que bom então. Fica melhor assim? Ai, que bom. Ai, que beleza, que maravilha. Ai, ai. Boa noite. Nossa, problemas técnicos aqui. Aí eu não consegui entrar 9 em ponto. Mas acho que tá chovendo, tava chovendo aqui agorinha, caindo um pé d'água. Aí fiquei com medo da internet ir pro Beleléu. Mas no final deu tudo certo aqui. Espero que continue. Bem, então, hoje, assim, falei que ia falar sobre as cartas, ler algumas cartas de Santa Zélia. Então vamos ler sim. Mas, porque assim, são 200 cartas, né, gente? Então eu fiz o quê? Eu acho que eu vou ficar, tentar periodicamente ler algumas com vocês aqui, porque vale a pena. Mas eu peguei algumas cartas do início mesmo, pra gente ver como é que foi progredindo aí essa questão da partilha da Santa Zélia com seus parentes, com suas filhas, com seu esposo. E aí eu vou tentar aqui, vamos ver se a gente consegue ser firmes aí e fazer outras lives com essas cartas. Vocês vão ver que vale muito a pena. Mas uma coisa, porque assim, ao ler as cartas, a gente percebe que ela é gente como a gente. E é possível buscar esse caminho que ela seguiu. Então, é muito. Eu falei na última live que eu fico assim muito. Ela é muito boa escritora. Então, ela consegue suscitar na gente, ela consegue emocionar a quem tá lendo as cartas dela. Seja com felicidade, a emoção que ela tá passando ali, a gente consegue sentir ali o que ela tá escrevendo. Então, assim, ela às vezes brinca, ela puxa a orelha do irmão, ela se emociona, a gente chora e ri com as cartas dela. Então, vale a pena vocês comprarem esse livro, é muito bom. Mas hoje eu postei alguns. Antes, até o pessoal ir entrando aí, vou falando algumas coisinhas aqui sobre hoje. Fiz alguns posts aí sobre aquela ideologia que não pode falar o nome e alguns materiais de escola. Então, assim, é muito complicado, né? Aqui também meus filhos estão na escola, já são jovens, adolescentes. Então, assim, a gente não descansa. A escola, eu confio na escola, mas a gente confia sempre desconfiando, por quê? Porque são pessoas, professores que trocam, os professores estão ali, a gente não sabe de onde vem a criação que teve, os valores. Então a gente tem que ficar de olho porque é uma pressão muito grande. E em cima dos nossos filhos. Por quê? Porque quanto menor você conseguir cooptar, eu vou usar essa palavra, é mais fácil de você enfiar, colocar na cabeça ali, doutrinar, adestrar, que é o termo que eu uso, eu falo que é um adestramento das pessoas, porque é impressionante, eles buscam moldar aí uma construção social mesmo dos nossos filhos, e os livros didáticos estão muito nesse sentido, tá? E assim, a gente tem que ficar bem de olho. Essas ideologias aí, elas estão vindo com tudo. Já estão vindo não, já vieram. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar ir nas causas, ajudar os nossos filhos, as nossas famílias, para que a gente tenha, eu falo que a gente tenha anticorpos para combater e saber lidar, porque a gente também não pode ficar numa bolha, né? Então a gente tem que
dar essas vacinas, esses anticorpos para os nossos filhos, para que quando eles estiverem aptos também estarem aí, né, correspondendo e ajudando outros também, né, nesse estilo, e não se corromperem principalmente, porque eles têm que conseguir aí lutar a própria luta deles aí, né? A gente não cria filho pra gente, né? A gente cria filho para o mundo, no sentido de que vão ficar no mundo, mas não são do mundo. A meta é o céu. Nós vamos ver aqui com Santa Zélia, que eu não vou ler essa carta aqui hoje não, mas ela trocou uma filha dela de escola, porque estavam com más companhias. Então ela tirou a filha da escola, porque ela viu que não estava bem, ela pôs em outra escola. Então ela também tinha essa preocupação com companhias. E teve uma situação também que ela viu uma adolescente, que eu não sei se eu contei esse caso na semana passada, mas ela tinha uma adolescente que estava com a filha dela, conversando, falando coisas assim, que não eram apropriadas. Ela deu uma chamada na moça, e aí na jovem, e ela foi embora. Essa jovem depois virou uma freira também, né? E talvez ela estivesse ali esperando algum gesto de amor ali, de alguém chamar a atenção, corrigir que ela estava no caminho errado, e ela conseguiu se, né, pelo caminho da virtude. Então, essa educação que nós temos hoje, positivista, respeitosa, eu não tinha ouvido isso falar, não. Esses dias eu vi na conta da Valesca, ela falando, uma educação respeitosa. Eu falei, meu Deus, respeito todo mundo tem, né? Só que a respeitosa que eles estão dizendo é o quê? Que você não pode chamar atenção, que você não pode corrigir, que você não pode dar um castigo, que você é sim para todo mundo. Eu vi um vídeo essa semana que a mãe deixava uma criança de 7, 8 anos cortar o cabelo, assim, na frente, filmando e postando, sabe, assim, e acabando com o cabelo, né? E a mãe não chamava atenção, porque não pode chamar atenção. Então, vocês vão ver que na vida de Santa Zélia, nas Santas Mães, nas Santas Famílias, eles toda a família cristã, ela se alicerça em princípios. E os princípios, eles são imutáveis. Então, esses princípios que a gente tem que alicerçar a nossa estrutura familiar, por onde gira tudo, para que a gente tenha firmeza e até mais facilidade de lidar com as situações do dia. Porque se a gente não tem uma verdade, a gente não tem esses princípios definidos, qualquer coisa que vem, leva, né? Mais fácil no sentido de definir atitudes, definir ações. Porque o mais fácil mesmo é você deixar correr solto, né? Mas enfim, vamos lá. Era uma partilha só com vocês, por quê? Porque a ideia aqui, por que eu comecei a estar até em contato com vocês aqui no Instagram? Pode ir perguntando, pode falar, a gente vai fazer uma live mais interativa aqui hoje, tá bom, pessoal? Justamente por isso, porque esse incômodo que eu sentia de ver essa coisa louca que tá à nossa volta e a gente sendo levado, e aí eu comecei, não, tem que fazer alguma coisa, por onde começar? Então, começando a estudar a importância da educação, a essência do ser humano, o que nós somos realmente. E Santa Zélia e os santos, eles tinham isso dentro deles. Não só pela graça de Deus, mas eles tinham sido criados nesse sentido. E não é só santos doutos com educação, uma formação muito alta. Tivemos santos que não tiveram educação, assim, no sentido formal, não sabiam nem ler. Então, Mamãe Margarida, a mãe de Dom Bosco, ela é uma das essências ali, dos pilares ali de Dom Bosco para a educação de Dom Bosco, a educação preventiva de Dom Bosco. Ela que não teve nenhuma educação formal, mal sabia ler. E ela foi o braço direito de Dom Bosco aí, não só a sua presença no sentido de apoiá-lo estruturalmente nos oratórios, mas a sua pedagogia ali de olhar, contemplar a natureza, olhar Deus na criatura, na realidade das coisas, que hoje nós estamos impedidos até de olhar a realidade e temos que negá-la, né? A grama é verde, a gente tem que falar que é azul.
Então, Mamãe Margarida era assim, ela olhava, ela contemplava e ensinava toda a doutrina, todos os princípios católicos, os valores, através daquela via no dia a dia. Algo acontecia, ela captava aquilo ali e falava, olha, tá chovendo, olha que lindo, que bom que choveu, Deus nos está dando nos deu a água para que a gente possa ter a molhar as plantas. Aí dali ela começava a fazer uma catequese com os filhos, olha, muito bonito, né? Então, assim, a gente tem muito que aprender com todos os santos, inclusive os nossos filhos. Sempre estou falando aqui, assim, não é a Mônica que está falando, eu aprendi, né? E a igreja que nos ensina isso é o quê? Beber dessa fonte. Aprender com aqueles que trilharam esse caminho antes de nós. Então, as crianças, por exemplo, é muito importante que ela tenha contato com essas histórias, com essa realidade dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, desses adultos, desses mártires que deram a vida por algo que é a nossa fé. E essa essência, eu que até comecei a falar nesse assunto aqui, por quê? Porque os jovens hoje estão sendo, nós e os jovens também, estamos sendo levados para esse viés muito materialista, esquece o transcendente. Então, tudo é agora, aqui, agora, o hoje, e a vida eterna, né, não tem essa perspectiva. Inclusive, o Padre Paulo Ricardo vai fazer uma live semana que vem, muito importante, ele vai falar da influência das telas também nessa perspectiva, do jovem, da criança, não ter perspectiva de futuro, de sonhar o que eu vou ser. Eu tô na expectativa também para ver essa live do Padre Paulo Ricardo. Então, a gente, aos poucos, lendo essas histórias, vocês vão perceber que a gente aprende lendo, o pai lendo, a mãe, e os filhos aprendem dando livro para eles ou lendo com eles. Aqui às vezes é uma luta, às vezes no dia a dia das aulas é muito difícil no meio de semana, mas quando passa aquela semana das provas, eu consigo muitas vezes estar lendo com eles, pego um livro de uma história do santo do dia, leio alguma biografiazinha com detalhes ali mais da vida deles, de crianças. A gente assiste filme, então assim, essas pequenas gotas, e nesses momentos a gente está ali conversando com eles, tirando dúvidas, trazem coisas que aconteceram na escola, enfim, coisas que eles viram também. Às vezes um amigo compartilha, fala alguma coisa, então a gente tem que aproveitar esses momentos, e vocês vão ver que Santa Zélia e São Luís, eles faziam isso. Eles aproveitavam esses momentos com os seus filhos para vivenciar e incutir neles, desde cedo, esse amor pelas coisas de Deus. E Dom Bosco falava que se o jovem, a gente tem a tendência muitas vezes de falar assim, quando eu crescer, quando eu tiver adulto eu vou ser cristão, eu vou ser mais fervoroso, quando eu crescer, ou quando eu ficar daqui a algum tempo, eu vou aproveitar a vida, vamos dizer assim, né? E depois eu vou me dedicar às coisas de Deus. Acontece que ele fala que geralmente se você a sua fé geralmente é aquilo que você era na adolescência, quando jovem. Então isso vai refletir na sua vida adulta. Então se você não era uma pessoa de fé ali na sua juventude, provavelmente você não vai ser na sua vida adulta. Lógico que a gente tem que contar com as graças de Deus aí que age em qualquer idade, mas ele na sua experiência falava isso em alguns livros que ele tem. Então vamos lá. Santa Zélia. Então aqui, essas cartas, elas foram escritas aqui as primeiras cartas do livro, e olha para vocês perceberem, essas cartas, cada carta eu fiz assim alguns valores, alguns pontos para a gente prestar atenção nessas cartas, que a gente vai perceber características de Santa Zélia nessas cartas, da virtude, de como ela lidava com a... Espera aí, gente, que tá acabando a bateria aqui, que eu esqueci. Isso, agora sim. Então, ela, só para vocês perceberem, eu vou pegar um trechinho de uma carta que ela falava da questão de ser santa. Essa carta, ela fala assim, olha só. Eu também gostaria de ser uma santa, mas não sei por onde começar. Há tanto a fazer que limito-me ao desejo. Depois não faço as obras de uma santa,
No entanto, gasto muito tempo nisso, pois poderia fazer como duas pessoas que partiram essa semana e cuja morte me afetou sensivelmente. Às vezes ela comentava ali, contando para os parentes, que fulano morreu, fulano ciclano morreu e tal. E ela contava da situação dessas pessoas ali nas cartas. E nesse caso aqui, nessa semana aqui, alguém morreu e ela estava pensando sobre a morte. Aí uma coisa importante, né? Dom Bosco também falava, né? De pensar, a gente tem medo de falar sobre a morte. E ela falando aqui que gostaria muito de ser uma santa. O desejo que ela tinha. E ela não se achava santa, pelo contrário. A gente percebe nas cartas dela que ela não achava. Era uma luta que ela tinha, um combate ali no dia a dia dela. E ela não se achava santa. Então, a humildade ali também, né? A gente percebe aí uma característica de humildade. Então, a carta número 1, eu vou ler com vocês aqui. Eu vou tentar ler, vou ficar uns 40 minutos aqui com vocês, vamos ver se eu não me estendo muito. Mas eu marquei aqui 6 cartas e dessas cartas eu não vou ler na íntegra, mas alguns trechos. Mas algumas eu vou ler com vocês na íntegra. A carta 1, ela tá escrevendo pro irmão dela. O irmão dela tá morando aqui no contexto, ele mora em outra cidade, ele tá estudando, ele é para ser farmacêutico. E eles, inclusive, Santa Zélia e o esposo ajuda o irmão nos custos, né? A pagar ali os estudos dele. Então, olha só o que ela fala. Vê se vocês percebem e podem me comentando aí também que características dela vocês percebem ao ouvir esse trecho aqui dessa carta. Meu querido irmão, eu te desejo um bom ano. Desejo de todo o coração que tenha sucesso em teus empreendimentos. E estou segura de que conseguirás o que queres. Isso só depende de ti. O bom Deus protege todos aqueles que têm confiança nele. Ele nunca deixou nenhum abandonado. Quando penso no que Deus, em quem coloquei toda a minha confiança e nas mãos de quem depositei o cuidado dos meus negócios, fez por mim e por meu marido, não posso duvidar que sua divina providência vele com cuidado particular por seus filhos. Estou, meu irmão querido, muito inquieta por tua causa. Meu marido me faz tristes profecias todos os dias. Ele conhece Paris e me diz que serás alvo de tentações às quais não resistirás, porque não é suficientemente piedoso. Ela falava muito que o irmão dela tinha pouca fé. Então ela escrevia, sempre ela dá umas cutucadas nele, dizendo que ele precisa melhorar, que ele precisa se dedicar mais às coisas de Deus. Então, Luiz me conta o que ele mesmo experimentou e a coragem de que precisou para sair vitorioso de todos os combates. Se soubesses por quais provações ele passou, eu te peço, meu caro Isidoro, faz como ele, reza, não te deixarás levar pela correnteza. Se sucumbires uma vez, estará perdido. E é só o primeiro passo que custa, no caminho do mal como no caminho do bem. Em seguida, serás levado pela corrente. Olha só, a gente falando sobre essa questão da corrente, né? Então, se aqui ele está nessa cidade aí que tem muitos estudantes, que as pessoas lá, os jovens vão para lá estudar, né? Ele já está mais adulto. E ela preocupada com ele, de ser corrompido ali pelas influências. E ela dando essas recomendações a ele, de confiar em Deus, de fugir da ocasião de pecado, né? Na verdade aqui, ela está dizendo aí, são instruções que nós recebemos, né? Para a nossa vida de piedade e santidade. Olha só que interessante. Se conseguires a fazer somente uma coisa, eu vou te dizer, e quisesses me dar um presente, ficaria mais feliz se me enviasse Paris inteira. É o seguinte, moras perto de Nossa Senhora das Vitórias, é uma igreja. Pois bem, entra lá somente uma vez por dia para dizer uma Ave Maria à Santa Virgem. Verás que ela te protegerá de uma maneira toda especial e ela te fará alcançar teus objetivos neste mundo para te dar depois uma eternidade feliz. Só que já dá um retiro, né? Ela falando, olha só, no cotidiano deles, eles tinham a importância de confiar em Deus e de entregar as situações do dia a dia.
Então, ele, com pouca fé, ela pedia que ele ia todos os dias, que ele fosse todos os dias nessa igreja perto da casa dele, passasse lá e rezasse uma Ave Maria mesmo sem querer, né? Então, o que eu te digo aqui não é uma piedade exagerada e sem fundamento da minha parte. Tenho motivos para ter confiança na Virgem Santa. Recebi dela favores que só eu conheço. Ela também, aqui ela fala que tem uma notinha de rodapé aqui. Ela fala que recebeu favores. Um dos favores que ela recebeu foi aquela locução interior dela se dedicar aos pontos, à renda, né? E Nossa Senhora também, vai falar mais numa outra carta aqui que eu vou ler um trechinho para vocês. No dia 8 de dezembro de Nossa Senhora da Conceição, ela recebeu uma graça que ela pediu nesse dia de ter a sua filha. Se eu não me engano, é Paulina. Então, ela fez um pedido e Nossa Senhora atendeu. Ela queria muito ter uma menina e ela veio, e ela pedia muito para ser uma menina piedosa, e veio a filha dela. Então, ela fala dessas graças aqui também. Se soubesse as graças que eu tive, duas são essas. E ela aqui, ó, sabes que a vida não é longa. Tu e mim, nós logo estaremos chegando ao termo e seremos contentes por ter vivido de maneira a não tornar muito amarga a nossa última hora. Agora, se tens um mau coração, vai zombar de mim. Se não tens, dirá que tenho razão. Ela com um arzinho assim, né? Eu acho engraçado assim, humor. Quando me escreveres, não me fales do que te disse acima sobre as reflexões de Luís a teu respeito. Isso desagradaria. Sou sempre muito feliz com ele torna a minha vida bem doce. É um homem santo, meu marido. Desejo um igual para todas as mulheres. Olha aí, mulheres, as solteiras aí, e que as casadas que peçam aí para que os maridos sejam igual a São Luís, né? Ela mesma está desejando aqui. Eis o meu desejo para elas, todas as mulheres este ano, no ano de 1863. Que bonito, né? Aí ela entra aqui das filhinhas dela, ela fala das filhas, enfim. Então, assim, nessa carta aqui, ela fala de alguns aspectos, a gente percebe aqui de Santa Zélia, que ela fala da confiança em Deus, eu falei, né? Da confiança na divina providência, a importância da oração, de rezar, e de colocar na mão de Deus. E ela fala também dos negócios. Como ela tem a questão da renda, ela tinha uma empresa, então ela passava muitos perrengues lá com as rendas dela, de funcionária, de encomendas, enfim. E aí ela falava que entregou sempre a confiança, né, a Deus, a providência das finanças deles também. E não deixar se levar pela correnteza. Nós estávamos falando aqui, eu estava falando sobre a questão dos filhos. Então a gente está sempre incutindo isso nos nossos filhos, a importância de nadar mesmo aí, de se fortalecer para ir contra essa corrente que nós estamos à nossa volta e que não está nada fácil. Foco na vida eterna. Em uma carta, hein, gente? Foco na vida eterna o tempo todo, vocês percebem, né? E ela fala do esposo. O esposo que faz a vida dela um doce, e ela deseja um esposo desse, um santo para todas as mulheres. Então, muito dela aqui, né, no livro. Algum comentário aí sobre essa carta? Então, se Santa Zélia é uma... E aí vocês percebem, assim, a hora que a gente começa a adentrar na vida dos santos, vocês vejam que são, eu falei, gente como a gente, só que eles tinham esse impulso, essa graça, esse esforço de usar a inteligência, na prática das virtudes, domando a sua vontade. Ela está sempre falando da prática das virtudes. Olha só o que eu consegui, o tercinho das práticas das virtudes. E que era usado por Santa Teresinha também, por causa da mãe dela.
E eu não vou ficar falando muito de educação aqui, de detalhes, porque eu espero, tava falando com o Frederico, pra gente fazer a nossa live semana que vem. Vamos ver se a gente consegue dar mais detalhes aí da vida da educação aí de Santa Zélia e São Luís. Mas aqui aos poucos a gente vai bebendo um pouco dessa graça aí de aprender com eles. Então, os santos, só quando a gente começa a mergulhar nessa história, e aí a gente entende por que a igreja é sábia e coloca essas setas, esses guias que já passaram, né? Eles asfaltaram um caminho, vamos dizer assim, para nós, para que a gente soubesse e conhecesse e trilhasse por esse caminho com maior facilidade. Porque a gente percebe que a gente vê neles as nossas dificuldades. Lógico, em épocas distintas, muitos deles passaram por situações muito piores do que as nossas. Vide os mártires, vide como morriam, né, naqueles ali esqueci o nome daquele circo romano lá, muitos por feras, tantos deram a vida e não apostataram. E hoje a gente reclama, né, das nossas dificuldades. Então a gente tem que louvar a Deus pela nossa época. E se eu não me engano, esqueci o nome do santo, mas o Pedro Augusto fala muito sobre isso. Se eu tivesse nascido naquela época seria diferente, se eu estivesse em outra época, essa época tá muito difícil. Então Deus nos colocou numa época, como ele vê tudo é presente para Deus. Ele nos colocou numa época em que só nessa... Coliseu, isso mesmo. Deu um branco aqui. Então, nós estamos nessa época porque só nessa época nós teríamos condições de nos santificar e de ser santos. Então, nós estamos aqui hoje, nesse nosso tempo, porque Deus nos dará as graças suficientes e necessárias para que a gente possa se santificar, como Santa Zélia e São Luís. Só não seremos se a gente colocar um guarda-chuva. Eu falo que a gente coloca muitas vezes, a graça tá chovendo, tá caindo, Deus não deixa de derramar. Só que a gente abre muitas vezes guarda-chuva e não deixa essas graças chegar em nós. E a gente joga fora, né? Então, eu sempre falo nos aniversários hoje, muitas vezes quase a mesma mensagem eu mando WhatsApp assim para alguns colegas, enfim, nos grupos eu falo que desejo a você que você sempre esteja aberta às graças que Deus e Nossa Senhora têm para a sua vida, para a sua santificação. Porque as graças vêm, só a gente tem que saber acolhê-las. E Santa Zélia e São Luís, de todos estes santos, né? E a igreja sabiamente coloca esses guias para nós. Então, esses guias, a Mônica, mas tem milhares, graças a Deus, né? De santos, uma nuvem de santos. Só que ela escolhe alguns como exemplos e coloca no altar, didaticamente para nós. A igreja é mãe, né? Então, ela escolhe e canoniza, põe essas pessoas de virtudes, de vida exemplar, para que a gente possa olhar para elas e, conhecendo a vida delas, também tirar ali exemplos e situações para que a gente possa também aplicar na nossa. Então, agora a carta 2. Ela está escrita aqui, na verdade, essa carta 2 aqui é uma carta de São Luís. Eu vou ler, é uma pequenininha, mas eu vou ler para vocês verem que gracinha, né? Que São Luís falava com Santa Zélia. Ele fala assim: querida amiga, ele chama muito ela de amiga. Só poderei chegar a Alençon, ele estava na viagem, segunda-feira. O tempo me parece longo. Tarda-me estar junto a ti. É inútil dizer-te que tua carta me deu um grande prazer, exceto por ver que te cansavas um pouco demais. Por isso, aconselho-te vivamente a calma e a moderação, principalmente no trabalho. Tenho alguns pedidos de uma cidade francesa aqui, que eu não sei dizer o nome, Compiègne, não sei, alguma coisa aqui, para as rendas, né? Ele estava nessa cidade, noutra cidade lá, tratando de negócios, ajudando a empresa que Zélia criou de rendas. Tenho alguns pedidos dessa cidade. Mais uma vez, não te preocupes tanto. Chegaremos, se Deus quiser, a fazer uma bela casinha. Olha que gracinha. Tive a felicidade. Olha só o que ele escreve na carta.
para ela. A preocupação que eles tinham com os sacramentos e estar sempre em contato, né, ali com a vida de piedade. Tive a felicidade de comungar em Nossa Senhora das Vitórias na igreja, que é como um pequeno paraíso terrestre. Também mandei acender uma vela em intenção à nossa família. Abraço todas vós de coração, esperando a felicidade de ser reunido a vós. Espero que Maria e Paulina estejam se comportando. Teu marido e verdadeiro amigo que te ama por toda a vida. É até emocionante ler essa passagem aqui. É uma carta assim não tem 15 linhas, mas nessas linhas, poucas ele colocou ali. A gente pode assim resumir até a essência ali, né, de São Luís e de Santa Zélia, né, especialmente dele ali, a preocupação dele de estar ali nas coisas de Deus e o amor que ele tinha por Santa Zélia, né, de estar longe dela e a preocupação com ela ali com as coisas, né, do dia a dia ali, ele se preocupava também, tinha as preocupações do dia a dia, mas não deixava. Então, uma coisa que nós vamos falar no dia da pedagogia é que eu falei dos princípios. Isso é uma linha, algo comum a todos os santos, especialmente as famílias que criaram santos, né? Muitas famílias que criaram santos, os pais não são canonizados, mas os filhos, alguns são. Santa Zélia e São Luís, nós percebemos esses três aspectos, esses três princípios que eram base ali, que foram pilares da vida deles. É a confiança na vontade de Deus, o abandono na divina providência, então assim, e Deus em primeiro a ser servido, né? Resumindo, é Deus o primeiro a ser servido. Então aqui ele viajou, lá na viagem ele foi à missa, ele acendeu uma vela pela família, né? E lembrando desse aspecto de que é o esposo para a eternidade, para sempre, né? Hoje estão no céu lá, rogando por nós, né? Aqui. Então, nessa carta 2b, a preocupação com a Santa Zélia, a calma e moderação no trabalho, pedindo para ela, porque ela era muito trabalhadeira aí, trabalhava bastante, a confiança em Deus, a vida de piedade e o amor aí a Santa Zélia. Algum comentário, alguma pergunta? A carta 6. Carta 6. É a carta agora ao irmão dela. Olha que bonito. Agora é ela. Se não tivéssemos recebido uma carta tua ontem, terias recebido uma minha na manhã seguinte, pois estava a ponto de escrever, a fim de saber se estava morto ou vivo. O irmão dela não gostava muito de escrever para ela, então ela estava já agoniada. Se a sua carta não tivesse chegado, já estava mandando outra. Imagine nós hoje, né, que essa questão do WhatsApp aqui, tudo instantaneamente, mandava uma carta até chegar lá, até voltar. E às vezes não recebia a resposta, ela já estava ali fazendo uma brincadeira, mas já preocupada, né? Estava vivos ou morto. Começávamos a acreditar que você tivesse se lançado no Rio Sena, lá da cidade. Pedes que te escreva uma longa carta. Infelizmente, tenho uma encomenda, olha só, de rendas a fazer essa noite e é difícil atender teu pedido. As meninas estão muito bem. A Paulina é a mais travessa e a mais robusta. Ela também diverte muito meu pai. O pai dela morava com eles lá. Com suas reflexões curiosas, mas não fala mais de seu Tonton. Tonton era o apelido que a sobrinha chamava o tio. Só que ela já tinha esquecido, porque fazia tempo que não via o tio, então não estava mais sabendo quem era o Tonton. Maria está muito adoentada. Faz 6 semanas que ela não vai à aula. Tomou um desgosto invencível e é um pouco lamentável, pois ela aprendia com muita facilidade, mas tenho medo de adoecê-la, constrangendo-a desse modo. A pequena Leônia, nós vamos fazer uma live só sobre ela, já completou 9 meses e quase não se sustenta sobre as pernas, como Maria o fazia já aos 3 meses. A pobre menina é bem fraca, tem uma espécie de coqueluche crônica. Felizmente, menos forte que aquela que atingiu Paulina, pois ela não a superaria, e o bom Deus só dá o que se pode suportar. Olha só. Então, aqui a cruz
a gente recebe as cruzes diárias, todos nós temos as nossas, e só que nossas cruzes Deus não dá se a gente não for capaz de carregá-las. E se a gente não for capaz, Deus dá a ajuda necessária, como ele teve com Cirineu, né? Então, que essa aqui, olha só que lindo ela colocando para o irmão dela, pois ela não superaria e o bom Deus só dá o que pode suportar. Aí ela fala pro irmão: quer me agradar? Quando fores à casa da senhora X, entra em Nossa Senhora das Vitórias, a igreja que o marido tinha, que o São Luís tinha falado que tinha ido comungar, né? Participar da missa. E acende uma vela por mim. Tu me farás um favor. Não tenhas vergonha. Aliás, ninguém te conhece nessa igreja. Ou seja, ela sabia que o irmão, né? Então, não tem vergonha de botar uma vela lá pra mim, por favor. E ela tá sempre nas cartas que ela tá mandando pro irmão dela, ela pede alguma atitude de piedade. Ela tá se beneficiando com essa gesto de piedade, que ela tá pedindo pra ela acender uma vela por ela, mas de alguma forma, didaticamente, ela tá ali colocando para o seu irmão a possibilidade, a fé, ensinando a ele ali essas práticas, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então ela tá ali, sempre ela faz isso nas cartas que ela tá escrevendo para ele. Como eles não moram perto, e tem momento que ela fala aqui que ela queria muito morar perto do irmão, que ela ama o irmão dela assim, muito. Se ela não fosse casada, se ela não tivesse filhos, onde o irmão dela estivesse estudando, ela iria lá ficar perto dele, morar com ele para ajudá-lo nas coisas. Vai ficar gravado, vou deixar gravado assim, tá bom? E então, assim, é impressionante, assim, como, olha que, vocês percebem, olha, que ela, Santa Zélia, como eu falei, ela foi uma menina que diz que não teve felicidade na infância, que ela teve uma infância difícil, tinha tudo para ser uma pessoa ranzinza, mal-humorada, e olha as cartas como ela escreve por irmão, né? A carta agora, a carta 7. Tá chato, pessoal, ficar lendo as cartas? O que vocês estão achando? Diga aí, por favor. Porque senão depois a gente tenta outra forma. Porque pra mim, eu gosto muito de ver como como ela fala, pensa, assim, ao ler, a gente vê como ela pensava, as palavras dela, como é que ela falava, né? Como ela pensava, ela sentia. Então, isso pra mim, eu acho que a gente ganha muito, né? Ouvindo esses ensinamentos dela. Ela morreu por causa de um câncer de mama, né? E assim, eu tava até pensei em ler uma carta mais adiante, que ela tava já nos últimos meses de vida. Vamos ver, vou tentar ler aqui para vocês depois. Vamos seguir aqui no início, que ainda não descobriu ainda que tava com câncer aqui nessas cartas que eu tô lendo para vocês, mas é uma riqueza maravilhosa, né? Essa carta aqui agora é uma carta que ela tá escrevendo pro irmão. Essas primeiras cartas aqui do livro, a maioria são cartas para o irmão dela. Olha só. Abro a carta de meu pai para te enviar 2 palavras e te contar certas novidades. Aí ela vai contar um caso impressionante aqui do valor da vida eterna. Não sei se conhece o senhor X, ela não tem o nome aqui. Foi dono de um grande moinho, era casado com uma irmã da senhora L. Pois bem, o casal, ele e sua esposa, estavam construindo uma casa magnífica, bem em frente de um café renascense. Essa casa era sua alegria antecipadamente. Deviam passar a morar nela no dia de São João e só sair de lá após sua morte. A mulher, principalmente, sentia uma alegria tão grande de viver lá que dizia a todo mundo: meu Deus, como sou feliz, não me falta nada. Tenho saúde, tenho fortuna, providencio tudo e que desejo, não tenho filhos para atrapalhar o meu repouso, providencio tudo o que desejo. E, enfim, não conheço ninguém que esteja tão bem quanto eu. Olha só, hein? Sempre ouvi dizer, aí Santa Zélia fala, sempre ouvi dizer, maldito, 3 vezes maldito, quem puder ter semelhante linguagem. A desse casal.
Meu caro amigo, estou de tal modo persuadido do que te digo aqui, em certas ocasiões de minha vida em que pude dizer a mim mesma que era feliz, não pensava nisso sem tremer. Pois é certo e comprovado pela experiência que a felicidade não está sobre esta terra. Não, a felicidade não pode ser encontrada aqui. É mau sinal quando tudo prospera. Deus, em sua sabedoria, quis assim para nos fazer lembrar que a terra não é a nossa verdadeira pátria. Olha que nem preciso nem comentar, né? Que aquilo que nós, como pais, precisamos incutir, né? Uma riqueza de detalhes, né? No coração, no nosso coração, primeiro, porque a gente tem que ser exemplo de que Deus é o primeiro em nossas vidas. A meta nossa é alcançar o céu. Esse é o fim último da educação. Esse porque é aonde nós devemos direcionar os nossos filhos. É isso, a lembrar que a terra não é a nossa verdadeira pátria. E aí, vamos lá. Ela fala assim, enfim, voltemos à nossa história. E nisso ela vai catequizando o irmão dela, né? O senhor e a senhora X foram, por volta das 6 da tarde de sábado, visitar sua esplêndida casa e passar a noite com seus parentes no Café Renascense. Por volta de 8h30, o senhor disse à senhora, tem uma carta a postar no correio e já é tarde, vem comigo? Eles partem imediatamente e dizem um ao outro na volta, para ir mais rápido, tomemos um atalho, atravessando o nosso jardim. O jardim dava efetivamente nesse lugar para chegar justamente em frente ao café, onde eram esperados. Mas, no fim do jardim, uma fossa estava em construção e era preciso passar sobre tábuas ao lado. Como não dava para ver com clareza, era noite, o senhor chega muito perto da fossa e cai dentro. A senhora cai depois e arrasta consigo uma pedra, que mata seu marido na hora. Ela chama por socorro, seus gritos são ouvidos. Ela estava gravemente ferida. Transportam-na à casa de sua irmã e ela expira 10 minutos depois. Por volta das 9h30, escuto numerosos passos diante da casa, pessoas falando alto. Olho, os 2 cadáveres estavam sendo levados em macas. Eis a lamentável história de tão feliz casal. E, enfim, ela fala, e esse trecho dela aqui é tipo aquele da escritura, né? Que fala daquele fazendeiro que tinha celeiros, que construiu e que guardou, que bom posso ficar aqui, esbaldar tudo que tenho. E no dia daquela noite, ele teve que prestar conta da sua vida. Então, esse casal, uma frase que me impressionou muito aqui, nesse período, ela falando, né, que não tinha filhos. Ela falava, não me falta nada, a senhora, tenho saúde, tenho fortuna, não tenho filhos para atrapalhar o meu repouso. Mera semelhança com nossos tempos, né? É mera coincidência aí, né? Não é mera coincidência. E ela fala nas cartas dela que ela falava que o progresso está chegando, que não são coisas muito boas. Ela falava muito isso. Em muitas cartas ela cita essa questão de costumes, de coisas que estavam ali. Ela já estava percebendo ali algumas coisas que não estavam indo muito bem. E, enfim... Que mais? Impactante, né? O linguajar dela. E impressionante o carinho que ela tem pelo irmão. Não só por ele, os filhos, né? E mesmo um coração fechado para aqui, para essa terra, a gente percebe que a felicidade, agora ela falou, não é, aqui não tem felicidade, assim, a felicidade perfeita. Lógico que nós temos alegrias, felicidades, Deus quer, Nossa Senhora até fala nas suas aparições que quer que a gente seja feliz aqui, né, na felicidade possível aqui nessa terra, e tenha a felicidade eterna. Ela prometeu, eu esqueci agora a santa que ela falou,
que ela falou que a santa específica, ela falava que ela não ia ter a felicidade aqui, mas prometia a felicidade eterna. Mas em algumas mensagens dela, ela fala que ela quer que os filhos, se eu não me engano, é nas mensagens do padre Gobi, daquelas mensagens do Cenáculo, daquele livro azul. Várias vezes ela fala ali naquelas mensagens que ela quer que a gente seja feliz aqui também, mas buscando sempre o céu, é o foco no céu, na eternidade, da felicidade eterna. E a carta 6, vamos lá, essa aqui tem brincadeira dela também. A carta 6, ela fala também Não, a carta 6 eu já li. Deixa eu ver aqui, que é essa aqui dos cadáveres. A carta 6, a carta 8. Então, vamos lá. 8. Causou, menos fazer, isso. Vamos lá. A carta 8, ele diz assim, nessa carta 8 nós vamos perceber aqui que ela fala sobre um assunto muito interessante, que eu até fui pesquisar, porque eu não sabia o que era. Eles tinham... existe uma celeuma muito grande ali de costumes, de regras de piedade, de mandamentos da igreja para uma vida de piedade dos cristãos. Muito foi mudado ali a partir do Concílio Vaticano II. E essa é uma das coisas que foi mudada, gaguejei aqui agora. Uma das coisas que foram mudadas aqui, que foi mudada, é o jejum das têmporas. Nós vamos ver aqui, que eu nunca nem tinha ouvido falar o que era esse jejum das têmporas. E a Santa Zélia e São Luís, eles tinham, assim, hábitos de piedade, assim, impressionantes. Ela não deixava. Missa diária, ela tinha devoção, por exemplo, mês de maio, tinha o mês de maio, ela enfeitava a casa dela, ela falava que ela ficava mais bonita do que a igreja, porque ela enfeitava bastante, ela prestava atenção, ela respeitava os tempos litúrgicos, ela tinha questão, ela ia às vésperas, à tarde, no final, ela ia à igreja rezar as vésperas, e mesmo doente, ali no último mês de vida dela, ela foi à igreja, ela ia à igreja, levavam ela à igreja. Então, é impressionante aí o valor que a gente percebia que não era uma coisa de fora, é uma coisa que vinha dentro dela mesma. Ela dava valor àquilo, a essa vida de piedade. Eu vou ler, acho que essa é mais uma carta, porque o tempo já tá avançado aí, né? Então tá, tu me dizes que a tia de Paris deve vir esta semana. Ela recebeu uma carta do irmão dela dizendo que eles iam receber uma visita na casa deles de uma tia. Isso nos causou um imenso prazer, já estamos alegres. Maria só fala nisso. Ela me pergunta se colocares a toalha na mesa, se comeremos bolo, se beberemos vinho ou licor. Tudo isso a interessa muito. Maria é a filha mais velha. Dizem-me que ela só passará apenas um dia conosco. Veremos isso quando estiver aqui. Quero que ela fique mais tempo, mas ficaria contente se pudesse convencê-la a vir na semana que vem, pelo seguinte motivo. Quarta-feira, sexta-feira e sábado é o jejum das 4 têmporas. Sabes que Luís é rigoroso observador dos mandamentos da igreja. Ele não gostaria de comer carne, nem deixar de jejuar, nem por um decreto. E duvido que minha tia seja tão fiel a seu dever. Quando o senhor um outro senhor veio visitá-los na quaresma, não podes acreditar no quanto ficamos constrangidos. Luís jejuava sozinho. Deixa eu ver que Santa Teresinha comenta na história de uma alma que gostava de enfeitar o convento para o Natal. Ficaria a noite inteira. Pois é, né? Então, ela tá contando, olha, se puder adiar a vinda da tia, fala pra ela pra mim, porque ela vai ser difícil, porque a gente tem aqui os nossos preceitos a cumprir, e o Luís não vai ficar feliz se ele tiver que não poder cumprir esse preceito. Então, aí ela conta um caso. Quando o senhor D veio aqui na quaresma, não podes acreditar no quanto ficamos constrangidos. Luís jejuava sozinho, já que por hora estou dispensada. Ele nos via comer coisas boas enquanto fazia apenas leve colação.
e tivemos que ser comedidos. Assim, trata, pois, de arranjar isso para a próxima semana, e diz-nos o dia e a hora iremos esperar a bondosa tia. Aí ela tá aqui. Não sei nada de novo de Alençon. Conto que terás um sobrinhozinho, ou seja, ela estava grávida, ou sobrinha, pelo mês de outubro. O bebê será confiado a uma ama de leite, infelizmente, já que não posso alimentá-la eu mesmo, seja o que Deus quiser. Então, aqui ela já fala que ela já não está podendo mais alimentar o bebê, amamentar, porque ela tinha o câncer, né? Ela já estava com o seio comprometido. Então, ela tinha que levar o filho, achar uma ama de leite que ali ia ficar, às vezes, 1 a 2 anos ali amamentando a criança, e ela ficava ali longe, né? Não ficava todos os dias. Então, dormia todos os dias na casa dessa ama de leite, ela ia lá diariamente visitá-la ali com todas as suas atividades, os outros filhos, a empresa dela de rendas, as encomendas, ela tinha que ir se deslocar, porque não era igual hoje, né? Um carro, o transporte que nós temos. Às vezes era longe a casa da ama de leite, às vezes era frio, neve. Então, imagine a cena, né? Esse cenário daquela época, ela tendo que passar por essa situação. O pior ainda, estar longe do filho que acabou de nascer, né? Então ela já estava grávida, já estava pensando, né, nessa situação. Então ela fala assim, ó, Paulina, ela conta, é sempre a mesma, é muito divertida e travessa. Penso em levá-la ao Mans. Mans era o convento onde a irmã dela, Teresa Dositeia, era religiosa. Amanhã para ver minha irmã. Maria não irá. Basta uma para me dar trabalho. Ou seja, como nós, tá vendo? Outro dia, rezava o mês de Maria com ela e lhe dizia que pedisse ao bom Deus por ti. Ela interrompeu a oração chorando. Queria ver o Tonton, que era o tio. Então, ela rezava o mês de Maria. Esse mês de Maria, ela fala que ela rezava, ela ia à igreja. Tinha a devoção lá na paróquia, todo dia, no mês de Maria, a devoção que eles tinham a Nossa Senhora, né? Que bonito. Então ela levava a criança. Conta um caso aqui também que eu estava vendo, que Santa Terezinha um dia fez uma travessura, quebrou um vaso, e Santa Terezinha era muito assim, ela tinha um coração assim muito... como é que eu vou dizer essa característica? Quando ela fazia algo de errado, ela se arrependia muito, né, daquilo que ela fez, e ela sentia uma dor por ter feito algo errado. E aí, mas ela não conseguia esconder da mãe dela, nem do pai. Então, quando ela acontecia, às vezes a mãe não tava, que chegava, ela ia contando, mamãe, quebrei tal coisa. Não deixava nem a irmã mais velha, nem a moça que trabalhava lá contar. Ela já vinha contando, já chorando e chateada, e já se comprometendo. Olha só que lindo, né, a Terezinha. Já se colocando algo para fazer, para poder remediar ali o estrago. Nesse caso do vaso, ela falava que quando ela tivesse dinheiro, ela ia comprar outro vaso para a mãe dela. E que ela queria ir foi no mês de Maria, coincidentemente aqui. Ela diz, eu quero ir lá no dia, a senhora está indo no mês de Maria, lá na devoção hoje, eu quero ir também para compensar o erro que eu fiz. Mas aí, porque ela era pequenininha, a mãe dela não levou, enfim, para não dar trabalho lá atrapalhar as orações dela lá no caso aqui, que ela não queria ali, né? Ela falou assim, já me dá muito trabalho aqui no caso para levar. Porque lembra da situação, né? Todo o contexto, né? Que transporte, tudo mais, crianças pequenas, ela ainda com o seio machucado, enfim. Então, são muitas, assim, esse jejum das têmporas, olha que interessante. Eu fui pesquisar, só para vocês também pesquisarem depois sobre esse assunto. Era obrigações que tínhamos como católicos e que hoje não temos, porque colocou-se como toda sexta-feira como dia de abstinência ali, né, que a gente para a questão da comer a carne, e o jejum, na verdade, as sextas-feiras para a gente pensar na morte de Jesus, na sua cruz. Mas não são obrigações do católico o jejum, né? O jejum mesmo, né? Na sexta-feira, a abstinência sim de carne. E aí eu fui pesquisar que essas têmporas que coincidia com as 4 estações mudança das 4 estações, por isso que era tempos, né? Mudança de tempo.
E eram 4 vezes no ano. E uma dessas têmporas, que eram esses tempos aí fortes aí de jejum e oração, era a quaresma. Se eu falar alguma coisa errada que vocês já sabem aí, vocês me corrijam aqui, tá? Mas o que eu fui pesquisar era nesse sentido. Então, o jejum das têmporas, agora falou, era quarta, sexta e sábado. Olha que interessante. Quarta, por ser o dia que Judas entregou Jesus, traiu Jesus. Sexta, pela sua crucifixão. E sábado, por ele ter ficado ali, né, essa espera, né, na morte de Jesus ali, essa espera e esse silêncio, até a sua ressurreição. E tem a têmpora do Advento, a têmpora da Quaresma, a têmpora de Pentecostes e a têmpora de Setembro, que coincide ali com aquele período da Quaresma de São Miguel. Interessante, né? Enfim, e essas têmporas, elas eram obrigatórias, era um dever do católico, e foi substituída, não sendo mais, e entrou em desuso a questão dessa devoção. E aí todas as sextas-feiras, como dias de penitências, não são obrigatórias a questão do jejum. E o jejum mesmo exigido pela igreja, no caso hoje, é a questão da quarta-feira de cinza e a sexta-feira da paixão, né? E aí nós tínhamos antes, né, esse dever de 4 tempos ali. Tem até um desenho muito bonito, vou ver se depois amanhã eu procuro esse desenho. Eu achei uma imagem muito bonita dessas 4 têmporas que didaticamente representadas numa cruz. As 4 pontas, né, da cruz, muito bonitas. Então, eles viviam essas devoções. Então, sempre tá fazendo novena, acreditando mesmo, piedosamente, que iriam receber uma cura, se fosse da vontade de Deus. Eles faziam essas orações, essas devoções. Então, isso tudo foi ficando ali, né, nos filhos, e a isso nós somos chamados. Lendo essas cartas, às vezes até cômicas aqui de Santa Zélia, nós somos chamados a olhar para essa realidade e trazer isso para o nosso dia a dia. Como que nós inserimos essas devoções no nosso dia a dia? Nossa Senhora vem aparecendo, pedindo a devoção do Santo Terço, do Terço Diário, vem em Medjugorje, pede o Rosário, né? Os 3 terços, hoje são 4, mas se cumpre esse preceito do Rosário por 3 terços, né? 3, ou luminoso, ou gozoso, ou doloroso, ou glorioso. No caso, podemos escolher 3 deles. Então, assim, essas devoções, eles tinham no seu dia a dia e nós somos chamados. Então, isso é uma vida chamada essa vida de piedade. Não artificialmente, mas a colocar na essência, já que essa imagem, eu sou muito de desenho. Se tivesse um quadro aqui, eu já estava desenhando, de escrever. Mas assim, a gente olha o nosso sistema solar, né? Tem o Sol e todos os planetas orbitam ali, né, em sua volta. Então, nós, família, somos chamados a ter como centro, né, o Sol, que é Jesus, e tudo à nossa volta, tudo o que fizermos, todos os nossos compromissos, tudo girar em torno desse Sol. Mônica, mas você faz isso, como é que... Não, aqui também a gente tá na luta, estamos estudando, estamos correndo atrás como todos vocês aí. E aprendendo aqui com São Luís. Então a gente vai tentando inserir no dia a dia a reza do terço. Graças a Deus aqui nós conseguimos, desde que nós nos consagramos, por isso a importância da consagração ali a Nossa Senhora, nós conseguimos ter o hábito do terço diário, inserir, conversar sobre os tempos litúrgicos, ter alguma devoção especial, algum santo especial na família, imagens na casa, quadros, enfim, todos esses detalhes. São Luís, por exemplo, nós vamos falar muito isso na live lá da questão da pedagogia, ele tinha frases pregadas na parede, falando, Deus coisas assim, de transcendentes, frases bíblicas, frases de santos. Então ele botava em vários locais ali, ele colocava. Então assim, ela tinha uma imagem de Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora que ficou famosa, porque ela sorriu para Santa Teresinha, Nossa Senhora do Sorriso, que ficou, depois foi para o Carmelo.
tinha essa imagem que ali no meio de Maria toda enfeitada, todo mundo fez, era um acontecimento da casa. Então, somos chamados nas pequenas coisas, no trabalho, aí a gente lembra de São José Maria Escrivá, a questão do tudo, né? Fazer por amor a Deus, tudo que eu fizer, eu faço pensando que é para Deus que eu estou fazendo. Então, assim, essa era a vida que São Luís e Santa Zélia viviam. Então, que nós, não só eles, mas todos esses santos, nós somos chamados a... Ai, Mônica, mas que coisa, né? Isso tá falando de santidade. Gente, existem os que foram canonizados. Mas nossa vocação, nem todas as pessoas que estão no céu, que foram santas, estão nos altares canonizados. Igual eu falei, são ali, didaticamente, graças a Deus, a igreja como mãe usa essa pedagogia conosco. Mas todos nós, batizados, somos chamados à santidade. Então, e aí a igreja como mãe nos dá instrumentos. Então nós temos instrumentos para isso e para ajudar os nossos filhos a se fortalecerem nesse mundo caótico que nós estamos. E aí, eles tendo essa visão da verdade, da busca pela verdade, desses exemplos desses santos, são José Sanches, tem um filme, veja com os meninos aí, dos filhos de vocês, vejam com vocês, da Cristiada, lá da luta que teve no México, da perseguição. Tem vários filmes excelentes aí falando de vida dos santos. Tem os livros, tem o professor Felipe Neri, tem um editor lá com várias histórias, né, de santos, mártires. É bom para nós também lermos a história dos mártires, para que a gente veja o que realmente era ali, essa vida, né, deles ali de serem... viver ali, derramar o sangue, né, até o extremo ali, viver a fé ao extremo e não apostatar. Muitos apostataram. Então, assim, essas cartas, assim, eu não me canso, eu não li todas as 200 ainda, eu vou lendo aos pouquinhos aqui, às vezes, assim, a conta-gotas também, porque essas cartas, cada carta dela é um retiro, né, que a gente pode, assim, pegar ali. E a gente percebe nessas cartas e nessa vida de São Luís a espiritualidade de Santa Teresinha, né? 5 filhas que a gente fala que vingaram, né? Que os outros 4 são 9 e 4 morreram. As 5, Santa Teresinha canonizada, e a Leônia, que é aquela filha que deu trabalho, que nós vamos falar só sobre ela depois, um dia aí, vamos tentar falar sobre ela. Ela é a única das outras, além de Santa Teresinha, das outras 4, a única que tem processo de canonização aberto. As outras 3 não tem ainda, não se tem algum processo em andamento, não está oficializado, né? Não foi divulgado. Mas, com certeza, ali a família inteira, como eles diziam, era uma terra que produziu santos. Era uma terra boa. Então, nós, como pais, somos chamados a sermos a nossa família nas nossas lutas aqui diárias, a tentar adubar com os adubos corretos, regar, para que a nossa casa, a nossa família também gere santos, porque só a santificação das famílias, as famílias saudáveis, é que nós teremos uma sociedade saudável. A gente está com esse caos todo aqui que nós estamos vendo. Lógico que isso foi sendo construído aí, não foi de agora, é secular, tem mais de 2 séculos, desde a Revolução, o Iluminismo, por aí, vamos dizer assim. Mas, na verdade, desde Gênesis, né, gente, que o demônio tenta aí nos destruir. Mas, enfim, a Revolução maior aí, desde o Iluminismo, aí, Revolução Francesa, vem focando na família. Então, é muito longo isso, e nós somos chamados a sermos famílias santificadas, fortes, para lidar com essa loucura que está à nossa volta. E só assim nossos filhos serão saudáveis, no sentido de pessoas fortes, de pessoas que sabem lidar com as adversidades, com os sofrimentos, vendo esses exemplos. E nós somos chamados a dar essas informações. Assim, para mim, meus pais, eu agradeço muito todos os dias a criação que eu tive.
Mas os meus pais não tinham esse conhecimento, tinham uma vida de piedade, iam à missa aos domingos, mas não me deram razões da minha fé. Graças a Deus era um outro tempo, mas nesse tempo de hoje eu não sei o que seria, porque assim, é uma loucura muito grande. A realidade já não tem realidade mais, as coisas já não são, a verdade não existe. Então, assim, é muito complicado. Então, se a gente não dá razões para a nossa fé, razões para as coisas até que não é nem em relação à fé, é coisas naturais, do dia a dia, para os nossos filhos, as coisas são tão viradas a casaca, né? Tão viradas do avesso. Mas enfim, era isso que eu queria partilhar com vocês. Alguma partilha, alguma dúvida, alguma coisa? Nada? Tá tudo certo? Então, é isso, gente. Então eu quero depois ver se eu faço outras, porque aqui as cartas dela, né, vai passando ali pela vida ao longo, né, são muitas cartas, são 200 cartas, é lógico, ela escreveu outras tantas, mas eles conseguiram catalogar essas 200, só 200, São Luís 16, 16 cartas, correspondências, mas ao longo da vida dela, ela vai passando por várias dificuldades, especialmente a questão da doença, do câncer. Então, tem cartas assim muito fortes ali dela falando da doença, mas olha, a alegria que ela tinha, mesmo no momento da doença, da dor, é impressionante. Como ela lidava com isso, como ela conseguia ser uma mãe alegre, uma mãe que, apesar das adversidades, passava alegria ali para as suas filhas, a alegria da fé, a alegria do trabalho, a alegria de estar cuidando, a alegria de se preocupar com os outros. Então, assim, é impressionante. Quanto nós temos que aprender com essa família. Parece que é um negócio inesgotável. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Mas enfim, e aí eu fico com esse desejo de partilhar com vocês. Espero que essa leitura dessas 4, 5, acho que foram umas 5, 6, 5, eu não consegui ler as outras duas, porque vou tirar a paciência de vocês aqui. Mas aí essas duas eu leio na próxima, tá bom? Mas é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Espero que eu consiga aí, o Frederico já tá melhor, a gente marca da pedagogia aí. Na verdade, assim, sobre detalhes, né, da educação dos dois que eles deram para as suas filhas. E que nós somos e como eles é impressionante que não só a educação dos filhos que ficaram vivos, mas como ela e São Luís eles lidaram com a morte, né, das filhas, dos filhos, de parentes. Se eu não me engano, acho que ela teve que conviver ali, além dos 4 filhos, mais 4 parentes próximos faleceram, dentre eles a irmã, que ela era muito apegada, o pai e a mãe, né? E acho que o sogro, acho que o sogro passou a morar, se não me engano, o sogro passou a morar com eles um pouco tempo também. Então ela sofreu muito com a morte do sogro dela, que ela tinha muito apego. Então, assim, é impressionante, assim, cada carta é um aprendizado. Então, aos poucos, vou trazendo essas pílulas aqui de Santa Zélia e de outras santas, e o convite para vocês também participarem da imersão das Santas Mães, que a gente vai começar, tá abertas e as inscrições. A ideia é que mais e mais pessoas participem, um preço ali, assim, um valor ali simbólico mesmo, mas para que outras famílias conheçam e mergulhem nessa vida dessas Santas Mães. Ali nós vamos falar sobre Santa Francisca Romana, Santa Rita de Cássia, gente, é tão maravilhosa, é tanto detalhe. Mamãe Margarida, mãe de Dom Bosco, Santa Giana Beretta Molla, que é uma médica dos nossos tempos, ela tem muita ligação com o Brasil, os 2 milagres de beatificação e de canonização estão no Brasil, são pessoas aqui do nosso país. Enfim, e nós não vamos falar só sobre as santas mães no sentido da biografia delas em si, mas alguns aspectos essenciais que essas mães consideraram, especialmente a questão da essência da pessoa humana, o que é a verdadeira educação, a questão da comunhão dos santos, a importância desse conhecimento para nós católicos, para a nossa família, até para a gente saber explicar para os nossos filhos o que é isso. Eu já tá estendendo mais, eu tava até conversando com meu marido esses dias, eu falei, nossa, olhando os filhos, os nossos amigos, os nossos filhos, tanta coisa que eles sabem hoje da fé,
e dessa questão da verdade, tantas coisas que nós não sabíamos quando tínhamos a idade deles. E que graça que nós temos, que Deus teve misericórdia de nós, porque eu me converti com 21 anos, né? Lógico, vim de uma família, igual eu falei, minha mãe muito piedosa também, mas vai pra faculdade, enfim, né? A questão da fé ali arrefece, se a gente não tem essas raízes, essas razões. Então, e a graça que Deus teve para conosco, e hoje com nossos filhos, né? Muitas coisas eu fui aprender com os meus filhos mais velhos, mas eu já brinquei, falo com Nossa Senhora, eu tô aprendendo a ser usada como Santa Zélia, mas a Nossa Senhora é o seguinte, muita coisa eu aprendi e meus filhos já estavam maiores, então aquilo que eu não consegui dar para eles quando eles eram pequenininhos, né, aquela questão da idade, aprender tal virtude, tal e qual, a senhora vai e supre, a senhora vai lá e enche esse copo aí de graça, porque eu quero a salvação dos meus filhos, como Santa Zélia queria, dos filhos dela, e todas essas santas mães. Então, que nós possamos aí aprender muito com essas santas mães. Fica o convite para quem puder, compartilhe essa live também, compartilhe a questão da imersão das santas mães. Vai ser uma grande oportunidade para a gente crescer juntas, especialmente para as mulheres. Eu tô falando para meu marido ler o livro do São Luís, falar para ele poder fazer também, compartilhar lá na imersão das Santas Mães, falar sobre São Luís também, porque realmente na visão para os maridos, mas vamos ver se eu convenço ele. Aí ficou desafio ao vivo aqui, viu, Rô? Então tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite e até mais. A inscrição das Santas Mães fica até domingo, tá bom? Dia 1º. E tem aí, eu quero falar também com vocês sobre essa questão de plano de vida, como inserir essas questões, né, na vida da gente, do dia a dia de mãe, de filhos na escola. Eu sei que muitos também... aqui a realidade é de filho que tá na escola, né? A gente não teve essa graça, essa vocação aí de fazer o homeschool. Mas estamos aí nos virando aqui nos 30 para tentar dar o melhor para os nossos filhos, especialmente o melhor que a gente pode dar a eles é Deus, né? A graça. Então é isso que a gente está buscando. Então tá bom, fique com Deus e até a próxima. Um abraço.